Como que funciona o webinar da ODS? Faremos uma apresentação de 40 minutos sobre o tema que hoje vai ser o GHS e depois a gente vai passar para um bate-papo. As pessoas podem escrever através do chat as perguntas, a gente vai lendo e vai discutindo com vocês as informações. Esse webinar sobre GHS, a Tatiana ela me pediu para apresentar a introdução do tema, porque geralmente a gente trabalha aqui em conjunto com esse tema de GHS. Nos nossos treinamentos eu acabo dando sempre a introdução dele e depois a Tatiana ela continua com a parte da norma, com a parte mais prática da aplicação. Então eu vou colocar aqui o nosso PowerPoint e a gente starta essa apresentação. Então eu vou ficar mais ou menos de 30 a 40 minutos apresentando com a Tatiana e depois a gente vai ter 20 minutos para discutir os assuntos. Bom dia a todos. Então, em nome da ODS, inicialmente, quero agradecer a participação de todos. Tivemos 72 inscritos, agora estávamos com mais de 30 participantes. O que é a ODS? A ODS é uma empresa que ela realiza eventos e treinamentos online e presenciais. Ela é uma empresa signatária do Pacto Global da ONU, então a gente tem um comprometimento em difundir conhecimentos na área ambiental e que desenvolva as empresas nas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pactuados pela ONU. Então a gente vai ter sempre, a cada ano, um relatório dizendo quantas pessoas que a gente conseguiu engajar nesse programa. Então, além das empresas que participam da ODS 2030 através do nosso website, que podem oferecer webinars, como também outras pessoas que têm interesse em difundir conhecimentos, podem também enviar temas que nós faremos essas divulgações. A ideia é que a gente tenha esses eventos às terças-feiras, criando o Terça Sustentável. Vamos ver o novo programa que vai sair para o próximo mês com novos temas. Bom, o tema de hoje vai ser GHS, atendimento à NR26, classificação e GHS, rotulagem e FISPIC. Esse é um tema que a gente tem dado alguns treinamentos que leva 16 horas para a gente trabalhar bem esse tema. Em uma hora a gente vai fazer uma breve apresentação sobre a questão regulatória e mostrar alguns aspectos importantes para serem entendidos e aplicados nas empresas. Bom, quem vai apresentar então, inicialmente eu farei os primeiros slides e depois a Tatiana segue com a parte da norma. Do ponto de vista legal, quando a gente fala em NR26, o que é importante a gente perceber e entender? É que a NR26 ela vai regulamentar a sinalização de segurança dentro das empresas. E nela, a gente precisa o quê? Ter, pela nova NR, desde 2011, a documentação informando o quê? A classificação preventiva desses produtos, aplicando no Brasil o GHS, que a gente vai falar bastante dele, que é esse sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos. No GHS, a gente faz o quê? A avaliação de perigo. E a gente vai ver por que é importante a gente entender essa questão do perigo, do risco, como que a gente gerencia isso nas empresas e como a gente comunica perigo e risco, que são coisas diferentes. Então, as empresas elas precisam fazer o quê? A classificação desses produtos e comunicar ele para as empresas. E no Brasil, a gente pode adotar ou as regras do GHS, que nós temos uma norma para isso, que a gente vai falar, da ABNT 14725, ou então também utilizar uma lista harmonizada de classificação. No caso do Brasil, a gente não tem uma lista nacional, então também pela NR26 a gente poderia utilizar uma lista internacional, que também é aceita pela nossa regulamentação. Nesse sentido, quando a gente aplica essa classificação, a gente vai ter dados
e vai ter informações para comunicar tanto na rotulagem quanto na FISPIC os elementos apropriados para o entendimento dos trabalhadores. É importante a gente trabalhar sempre com uma harmonização disso, porque o trabalhador ele consegue entender aquilo que é mais repetido e harmonizado. Então, quando você tem muitas diferenças em maneiras de comunicar um perigo, isso gera uma dificuldade muito grande de entendimento pelas empresas e pelas pessoas. E também nós temos que disponibilizar esses documentos em todos os lugares que eles são utilizados ou armazenados. Então, ele tem que ficar disponível para o trabalhador. Então, nós temos também que assegurar que esteja, além de estar disponível em todo o local de trabalho, que a gente ofereça treinamentos para ter certeza que o trabalhador está entendendo o que tem no GHS. Então, como eu estou atuando com o GHS desde 2003 e tive aí um projeto para o governo de desenvolver um teste de compreensibilidade do GHS, que foi aplicado já em Senegal, Cidade do Cabo e outras cidades do mundo, é interessante que quando se for implementar esse programa, que houve também uma necessidade de entender se os trabalhadores ou se a população tem entendimento sobre os pictogramas, sobre as frases, e daí hoje é possível também aplicar um questionário rápido nas empresas para que se consiga fazer uma avaliação preliminar rápida e identificar o grau de entendimento dos trabalhadores. Então isso é algo possível de se fazer e é importante para atender a NR26. Quando a gente fala então de gestão segura de químicos, seja, o que as empresas elas têm de interesse ou em foco? É que ela tem que garantir o uso seguro do trabalhador. Então, o trabalhador ele pode ter uma aplicação no laboratório, ela pode ter um uso no equipamento que ele vai inserir ali um produto, uma série de locais da empresa que nós temos esses produtos químicos que temos que assegurar essa aplicação segura. Como que isso é feito? Bom, nas empresas a gente desenvolve aqui um sistema de gerenciamento de riscos. Por que de riscos? Porque a empresa ela tem o know-how de entender aonde que é utilizado esse produto, ou seja, ele é um produto que vai ser aplicado, precisa utilizar uma capela para não haver uma exposição. Então, ela sabe o cenário de exposição e ela consegue, então, controlar e monitorar para que não haja exposições acima de um limite seguro. Então, para isso, ela desenvolve o PPRA e o PCMSO. E esses são dois documentos importantes também do ponto de vista de NR, para que a gente assegure que o trabalhador não tenha nenhum tipo de dano à saúde ou afastamento em relação à exposição a agentes. Bom, como que a gente desenvolve esse programa? Com base na comunicação de perigo, ou seja, nos rótulos e nas FISPICs desenvolvidas com base no GHS dos produtos que a gente recebe na nossa planta. Então, quando a gente vai e faz uma importação ou compra de algum fornecedor e recebe esses documentos, olha a importância dele. Ele que vai balizar todo o nosso sistema de gerenciamento de riscos. Então a gente vai ter ali o dado naquela FISPIC da classificação no GHS. E com essa classificação, a gente passa então a entender o que ele pode causar de efeito, quais são as medidas adequadas para que não ocorra uma exposição, o que fazer em caso de acidentes, uma série de informações sobre o perigo do produto. E essa classificação, então, ela é a base de todo o sistema para a gente garantir esse uso seguro. Bom, perfeito, maravilha. Então, eu preciso classificar no GHS para garantir esse uso seguro. Será que a gente já tinha isso daí nas empresas desde sempre? Será que isso é uma coisa nova? Como que essas diferenças? Por que a gente está crescendo nessa cultura de uso seguro? Bom, quando a gente avalia o que é perigo e risco, o que a gente vai ter? Risco e perigo não são as mesmas coisas. Esse aqui é um leão e ele
para todo mundo aqui que está olhando esse homenzinho, a gente consegue identificar que existe um perigo de morte em relação a esse leão atingir aquela pessoa. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, o perigo do leão faminto ali é o mesmo, que é causar morte por um ataque àquela pessoa. Então, quando a gente fala em GHS, a gente está falando o quê? Num sistema de classificação harmonizado de perigo, para a gente conseguir entender esse perigo e harmonizar o entendimento dele para poder adotar as medidas corretas de gerenciamento de risco. Então, se eu conheço o perigo, e ali tem um perigo muito fácil de entender, e ali tem uma pessoa exposta, ou seja, uma exposição, o risco é altíssimo de que ocorra esse acidente. Então, dentro da nossa empresa, para a gente fazer gestão de risco, a gente vai adotar medidas de controle de engenharia, por exemplo, e daí a gente vai ter o mesmo perigo acontecendo e não vai ter mais exposição. E isso vai fazer com que a gente consiga mitigar esse risco. Se eu tivesse aqui o Aedes, por exemplo, que é um mosquito, ele poderia passar facilmente por essa grade. E daí nós teríamos aí uma necessidade de algum outro tipo de equipamento de proteção individual, por exemplo, um repelente ou então um Superman, que poderia facilmente segurar os dois tipos de perigo sem essa proteção, sem essa medida de controle de engenharia. Então, quando a gente não tem uma medida de controle de engenharia possível, que seja uma capela, que seja algum tipo de equipamento que não deixe a exposição acontecer, a gente precisa recorrer aos EPIs, que sejam as máscaras, óculos, luvas, avental, para a gente não ter exposição. Então, o tempo todo a gente vai trabalhar entendendo o perigo para poder dimensionar a maneira mais correta para que não haja a exposição. Então, é importante que a gente entenda que o perigo é um dado intrínseco do agente químico de causar algum tipo de alteração ou dano à saúde ou ao meio ambiente. Ou seja, o perigo de um produto, não importa onde ele esteja, se ele estiver, por exemplo, aqui no Brasil, na China ou no Japão, o perigo é o mesmo. Por quê? Porque ele é dado intrínseco. O benzeno ele tem o potencial de causar câncer aqui ou em qualquer outro local. A questão é que a gente precisa entender o perigo para poder não ter o risco, que seria uma probabilidade desse efeito ocorrer num sistema, população ou algum cenário específico em função de uma exposição. Então, a gente precisa entender muito bem o perigo para poder gerenciar o risco e comunicar o risco. Quando eu comunico o risco para os trabalhadores, o que é isso? Eu preciso entender quais são os cenários de exposição que ocorrem naquele ambiente e, com isso, a gente consegue trabalhar a comunicação precisa. Eu não preciso comunicar para uma pessoa sobre um risco de ser inflamável um produto quando ele está trabalhando com um produto que é apenas corrosivo. Né? Então, eu preciso entender qual que é o tipo de perigo, qual que é o possível cenário de risco, para eu poder, então, comunicar para aquela pessoa quais são os riscos da atividade laboral dele e, com isso, então, garantir que a gente tenha um entendimento mais preciso do que está sendo comunicado em termos de perigo, em termos de risco. Então, se eu tiver, por exemplo, uma aplicação de um organo fosforado que pode causar irritação nos olhos, mas que não se espera efeitos adversos por inalação, mas que ele é tóxico por via oral, por exemplo, a gente vai ter aqui cenários de aplicação. Então, a gente pode ver aqui facilmente que existe exposição em um dos cenários, em dois cenários não existe exposição. Eu vou esperar que ocorra uma irritação ocular no primeiro indivíduo e nos outros o risco está controlado. Nesse primeiro indivíduo, eu posso também ter a ingestão oral, caso esse produto venha a tocar a pele do indivíduo e ele vá ingerir isso quando ele for comer algum alimento ou algo assim. Então, poderia também ocorrer esse tipo de perigo e risco acontecendo nesse cenário. Bom, legal. Então, eu entendi muito bem o que é o perigo, o que é o risco. E daí tem um outro fato que é importante a gente olhar muito bem para esse slide. Quantos produtos químicos que existem no mundo hoje disponíveis?
Então nós temos aí 100 milhões de moléculas orgânicas e inorgânicas registradas pelo Chemical Abstract Service, que é aquele CAS number. É um número gigantesco de substâncias. Daí a dúvida é, será que nós temos informações sobre todas elas? Quanto de informação que nós temos? Então, no GHS, a gente vai olhar muito para dados de toxicidade à saúde humana, dados sobre perigo para o ambiente aquático e dados sobre perigos físico-químicos. Então, para a gente entender todas as moléculas, requer um conhecimento muito grande de toxicologia. Por isso, a importância dos países adotarem listas harmonizadas para que não precise ter em todas as empresas um expert em toxicologia para fazer a classificação. Então, se eu tiver uma classificação previamente feita do que é mais utilizado, facilita muito que a gente aplique de maneira harmonizada essa comunicação, que é como nós temos já no Japão, na China e na Europa, em função do REACH. No Brasil, depois eu posso passar para vocês o link, nós estamos tendo uma consulta pública agora da CONASP, que é a Comissão Nacional de Segurança Química, sobre um inventário de substâncias químicas do país, que é o primeiro passo para a gente poder criar uma harmonização de substâncias. Então hoje nós trabalhamos muito na Lisan, que é essa empresa que tem um software, com o quê? Com as listas harmonizadas internacionais, e a gente acaba aplicando regras do nosso GHS específico do Brasil. É claro que desses 100 milhões de substâncias, podemos dizer aí que existem só apenas umas 100 mil mais utilizadas no mundo. Então nem tudo que existe é aplicado comercialmente. Mas nós sabemos já por dados regressos aí do REACH que apenas um número muito baixo delas nós temos informações completas sobre dados toxicológicos. Por isso que tivemos aí o REACH sendo feito na Europa, agora na Turquia também estão fazendo um REACH para lá, que é para quê? Para a gente conseguir ter dados sobre o perigo das substâncias antes de haver o comércio, para que não haja o quê? Acidentes em relação ao uso de algum produto em função de uma falta de informação. Então nós vamos depois falar um pouco sobre isso no final, discutir algumas estratégias sobre bases de dados que podem ser aplicadas em relação a essas questões. Mas daí, então, tendo dados toxicológicos, aplicando o GHS, o que acontece? Antes do GHS, como que funcionava? Nós temos, por exemplo, uma DL50 oral, que é a dose letal que mata 50% de uma população de ratos, que é o que a gente utiliza como critério de classificação em relação ao potencial de efeito tóxico agudo, por exemplo. Nós tínhamos lá um número de 257 mg por quilo, um dado feito em laboratório. Então, aplicando ao ECD, tivemos esse resultado. Quando a gente ia aplicar nas regras dos países, o que acontecia? No Brasil, para transporte, ele era classificado como líquido tóxico de baixo risco, categoria grupo de embalagem 3. Ok. Se fosse um sólido, não seria classificado. E aplicando o GHS, ou GHS não, as normas estritas de cada país, o que nós tínhamos? Que na União Europeia, Austrália, Malásia e Tailândia, ele era classificado como nocivo se ingerido. Estados Unidos, Canadá, Japão e Coreia do Sul como tóxico se ingerido. Nova Zelândia como perigoso se ingerido. E Índia e China como não tóxico por ingestão. Ou seja, o mesmo produto ele seria classificado como perigoso, como tóxico em um país e como não tóxico em outro. Em função do quê? Das regras dos países aplicarem critérios, thresholds diferentes, limites diferentes. Então, um país estava aplicando um critério X e o outro um outro critério. E isso fazia com que a gente poderia receber produtos com classificações diferentes. Então, quando eu também participei do começo disso daqui no Brasil, em 2001, quando foi feita a primeira norma da ABNT 14725, nós desenvolvemos o quê? A FISPIC, que era aquele documento que todo mundo utiliza hoje no Brasil,
conforme as regras também de outros países, mas nós não estabelecemos para o Brasil um sistema de classificação GHS. Então, foi estabelecido que poderia ser aplicado no Brasil qualquer norma, e daí isso depois foi virar lei em 2008, mas até lá nós poderíamos utilizar os critérios da Índia e dos Estados Unidos na mesma empresa, o que gerava uma confusão grande naquela pirâmide para a gente ter uma certeza de que a gente estava utilizando da maneira adequada a informação de perigo do produto para criar o nosso sistema de gestão de riscos. Então, esse é um problema muito sério que ocorreu no Brasil e que a cultura de entendimento do que é perigo, a cultura de classificação de perigo foi se desenvolvendo e nós ganhamos muito com o GHS, porque como nós não tínhamos um sistema do Brasil de GHS, nós tínhamos o do transporte, mas nós pudemos ter um upgrade muito grande de não precisar desenvolver uma norma para o país e depois adequar uma mundialmente harmonizada. A gente conseguiu adotar diretamente o GHS da ONU. Então isso é muito bom. A diferença do transporte terrestre para o GHS existe até hoje, né? Quando a gente fala em transporte e perigo de transporte, o que é importante? No transporte a gente vai olhar para o que é perigoso agudo, ou seja, se é inflamável, se é corrosivo, se é um tóxico agudo categoria 1, por exemplo, categoria 2, mas a gente não está interessado no transporte se ele é carcinogênico. Por quê? Não é esperada uma exposição ao longo de toda a vida da pessoa para ocorrer esse efeito no transporte. Então, no transporte, a gente adota uma classificação da ANTT 420 e para dentro da empresa, para a embalagem, para o armazenamento, a gente adota o GHS. E daí nele que a gente vai ter as informações completas de todas as categorias de perigo aplicadas para essa comunicação, além das frases e tudo mais. Bom, antigamente também a gente tinha o quê? Vários tipos de maneira de comunicar esse perigo por meio de rótulos, o que gerava uma confusão muito grande para o trabalhador de entender o que estava por trás de cada pictograma, porque, como eu comentei, cada pictograma desses adotavam categorias diferentes, thresholds diferentes para a classificação de perigo. Então, com isso, a gente passou a ter uma certa harmonização em termos de comunicação. Então nós tivemos no mundo, o Purple Book sendo desenvolvido em 2003, que é o livro da ONU do GHS completo. Então nós tivemos depois várias revisões, nós já estamos na 6ª revisão e o Brasil tem adotado a partir aí de 2000, deixa eu ver se é o próximo slide. A partir de 2008, nós implementamos então o GHS e estamos agora tendo o quê? Uma adequação da norma para a última versão do GHS, que é a versão 6 do GHS, que deve entrar em vigor esse ano na ABNT. Então a Tati vai depois comentar com vocês sobre essa comissão e estamos tendo então essa adequação. Então hoje no Brasil nós temos que adotar o GHS desde 2011, sendo que foram criados prazos, que foi o quê? Nas FISPICs nós tínhamos que ter o GHS de substância simples até fevereiro de 2011. As misturas teve o prazo até de 30 de maio de 2015. E na rotulagem até 30 de novembro de 2015. Ou seja, no ano passado, todo o GHS teve que ser implementado. Em termos de rotulagem, é importante destacar que lotes anteriores a 2015, novembro de 2015, não precisam estar de acordo com o GHS. Apenas os lotes produzidos a partir de 1 de dezembro que tinham que atender ao GHS como um todo. Então nós temos aí em plena vigência já do programa. Esse prazo de simples para mistura foi importante porque, com base nos dados do ingrediente do GHS, a gente consegue classificar, extrapolar o perigo da mistura.
Então a gente aplica primeiro uma para depois poder ter o entendimento da mistura como um todo. A gente vai mostrar um exemplo para vocês. Com o GHS, todo mundo passa então a comunicar o perigo da mesma maneira, com os mesmos pictogramas, as mesmas linhas de corte, porém, algumas partes do GHS, da ONU, eles são opcionais, ou seja, algumas categorias de perigo são aplicadas apenas em alguns países. Por isso que, por exemplo, na Europa, nós temos divergências para o Brasil. Na Europa não se aplica, por exemplo, algumas classes de perigo em relação, por exemplo, ao meio ambiente. Então, categoria 3 lá não é aplicado, categoria 2 também não, para perigo para o meio ambiente aquático. Toxicidade aguda, categoria 5, não é aplicado também na Europa. Então, nós temos divergências em relação a cada país, o que ainda gera uma certa demanda grande para a gente entender o que cada país então está aplicando e conseguir harmonizar. Mas uma boa parte foi harmonizada, que são as linhas de corte. Então, o que é perigoso num país também é perigoso no outro, principalmente as categorias mais severas, que foi obrigatório em todos os países. Então, basicamente, o GHS é uma abordagem sistematizada, ou seja, existem critérios que a gente aplica para que a gente crie um sistema de fácil compreensão para classificação do perigo e comunicação em rótulos e fichas de segurança, com o objetivo de fornecer a informação para a proteção da saúde humana e do meio ambiente, harmonizar essa classificação e garantir, então, uma segurança maior para os trabalhadores no local do trabalho, de consumidores, pessoal da área de transporte, pessoas que atuam na área de emergências, e tem que estar disponível nas etapas de armazenamento, manuseio, processamento, embalagem e distribuição. Todos os locais têm que estar disponíveis esses documentos. Bom, essa foi a minha introdução. Vou passar para a Tati, que ela vai continuar apresentando para vocês aqui a parte da norma agora. Oi, gente, bom dia. Então, com base no que o Marcos falou do GHS aqui no Brasil, cada país pegou esse GHS e adaptou à sua necessidade, né? Então, a Europa criou a CLP, que é a norma deles, e eles não adotaram essas categorias de perigo que o Marcos comentou. Aqui no Brasil, a norma que implementou o GHS é a ABNT 14725, que é uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O comitê que edita, que lê o GHS e vê o que a gente vai aplicar aqui é o CB10, que é o Comitê Brasileiro de Química. E a primeira versão dessa norma ela foi criada em 2001 e a partir de 2009 ela começou a ser dividida em 4 partes. Em 2001 tinha uma parte só e a partir de 2009 ela foi dividida em 4. Cada uma dessas partes ela é atualizada separadamente. Então, todas as versões vigentes elas estão disponíveis no site da BNT, algumas são gratuitas e outras são pagas. Hoje em dia a única paga é a parte 4. E quais são essas partes, né? Então a parte 1 da 14725 é a parte de terminologia. A parte 2 é o sistema de classificação de perigo, ou seja, é o GHS propriamente dito. Aqui no Brasil a gente adotou todas as categorias de perigo de acordo com o GHS. Na Europa eles não adotaram, nos Estados Unidos eles não adotaram todas, mas aqui no Brasil não. Aqui a gente adotou todas as categorias de perigo. A parte 3 é a parte que fala de rotulagem, então ela vai dar os pictogramas, a palavra de advertência que a gente tem que colocar, as frases H, as frases P, né, que são frases de perigo, frases de precaução. E a parte 4, ela vai falar somente da FISPIC, então ela vai falar quais são as 16 seções da FISPIC, o que tem que conter em cada uma delas. Então a gente vai falar um pouquinho agora da FISPIC. Essa parte 4, ela dá 2 anexos. O anexo A, ele dá as instruções para a elaboração de uma FISPIC e o anexo B é um modelo orientativo. Esse anexo B, ele tem lá só título e subtítulo que pode conter na FISPIC, mas o anexo A é mais importante para a gente entender o que tem que conter exatamente em cada um desses itens e subitens da FISPIC.
todos os títulos das seções, eles são obrigatórios. Então, tem que estar exatamente igual está na norma, os 16 títulos da FISC. E quais são esses 16 títulos, né? O 1 é identificação, depois a gente tem identificação de perigos, onde a gente vai colocar a classificação de acordo com o GHS, os pictogramas, frase H, frase P. Na parte 3, a gente coloca as informações sobre os ingredientes, quais são os ingredientes perigosos do meu produto e qual é a concentração que ele está na minha mistura. Na parte 4, medidas de primeiros socorros, medidas de combate ao incêndio, controle para derramamento e vazamento, manuseio e armazenamento. Na 8, essa seção é bem importante, porque aqui a gente vai falar dos limites de exposição ocupacional, que são estabelecidos aqui no Brasil pela NR15, mas a gente tem também nos Estados Unidos, que é bastante usado, que é o ACGIH. Então aqui é controle de exposição e proteção individual, a gente também vai colocar os EPIs, que o trabalhador tem que usar para se proteger dos riscos daquele produto. As propriedades físicas e químicas vão na seção 9. Seção 10, estabilidade e reatividade. Informações toxicológicas também é uma seção muito importante, que a gente vai falar o que o produto causa em contato com a pele, quais foram os estudos que comprovaram isso, se ele é carcinogênico, se é classificado pela IARC como carcinogênico. Todas as informações toxicológicas a gente coloca aqui na seção 11. Na 12 são as informações ecotoxicológicas, ou seja, para o meio ambiente. É bem parecida com a 11, mas uma é para a saúde e outra é para o meio ambiente. Na seção 13 a gente tem as considerações sobre destinação final. 14 são as informações do transporte, então aqui é uma outra classificação. Além da classificação do GHS que a gente coloca na seção 2, na seção 14 a gente tem que colocar a classificação para o transporte. Na 15 são as informações sobre regulamentações e 16 outras informações. Então aqui a gente vai fazer um exemplo, né? Não tem como falar de todos os perigos, a gente vai focar na toxicidade aguda. Então, eu vou mostrar aqui, ó, na seção 2 da FISP, que a gente tem que colocar a classificação de perigo da substância ou da mistura, de acordo com a parte 2 da norma. E no item 2.2 a gente coloca os elementos de rotulagem, que são pictogramas, frases de precaução, palavras de advertência, frases de perigo e os pictogramas, né? Então, esse é um exemplo da seção 2 da FISP. A gente tem aqui, ó, líquidos inflamáveis, categoria 2. Corrosão e irritação à pele, categoria 2. Todos esses aqui são perigos incluídos no GHS. E meu produto foi classificado para esses perigos com categorias diferentes para cada um deles. Esse aqui é os elementos apropriados da rotulagem, que a gente também tem que colocar na FISP. Então, de acordo com aqueles perigos listados ali anteriormente, eu tenho esses pictogramas, eu tenho essas frases H, que são as frases de perigo. Então, olha lá, líquidos e vapores altamente inflamáveis. Provoca irritação à pele. Isso tudo é estabelecido pela norma. Então, a norma dá lá o código da frase para cada uma das categorias e aí a gente reescreve a frase na FISP, informando quais são os perigos daquele produto. E aqui a gente tem as frases P, que são as frases de precaução. A norma também já pré-estabelece todas elas. Então, o GHS e a norma, né, que eles têm a quantidade igual de perigos, tem um total de 30 perigos, que se dividem em perigos físicos, perigos à saúde e perigos ao meio ambiente. Os perigos físicos são esses. Então, a gente tem lá gases oxidantes, a gente tem líquidos inflamáveis, líquidos pirofóricos, líquidos oxidantes, corrosivo para os metais e uma série de outros. E todos esses perigos eles vão ser classificados com base nas propriedades físicas e químicas do meu produto. Os perigos à saúde, a gente tem uma diversidade. Toxicidade aguda, pode ser oral, dérmica ou inalatória, corrosão e irritação à pele. A gente tem também perigos crônicos, como a carcinogenicidade, a mutagenicidade em células germinativas, toxicidade à reprodução.
E os perigos ao meio ambiente, que são perigos ao meio ambiente aquático agudo e crônico e perigoso à camada de ozônio. Para classificar uma substância, o que a gente leva em consideração? As propriedades físicas e químicas daquela substância ou daquela mistura, informações toxicológicas, então esses estudos podem ser feitos em laboratório, esses estudos podem ser buscados em bases de dados, estudos ecotoxicológicos também para avaliar o perigo para o meio ambiente. E o que é levado em conta? Se a gente encontra em alguma base de dados evidências em humanos, essa tem muito maior relevância do que os estudos feitos em laboratório, porque evidências em humanos, talvez eles fizeram um estudo numa planta, comprovaram que o benzeno é carcinogênico, por exemplo. Então é sempre mais relevante a gente usar evidências em humanos. Se a gente não tem evidências em humanos, estudos em vivo, elas são bem importantes também, porque elas são feitas com coelhos, com ratos, o estudo feito no animal, no laboratório, vivo mesmo. Estudos in vitro são realizados com células e estudos in sílico é uma nova modalidade que ela usa estudos computacionais. Então, a gente faz uma modelagem através da similaridade entre moléculas que já foram estudadas. Um software, ele faz a similaridade, ele vê se essa substância pode ser tóxica ou não. Então, a gente vai falar um pouco mais agora da toxicidade aguda, um dos perigos aqui do GHS. Ela pode ser oral, dérmica ou inalatória. Para avaliar se uma substância ou uma mistura vai ser classificada para toxicidade aguda oral, a gente vai usar a DL50 ou CL50. DL50, dose letal, que mata 50% da população estudada, e CL é C porque é concentração. No caso de toxicidade inalatória, a gente tem que avaliar a concentração na atmosfera, né? Não dá para avaliar a dose. Então, na norma, na parte 2 da norma, a gente tem essa tabela que mostra, separa aqui, ó, toxicidade aguda oral, dérmica ou inalatória, que pode ser gases, vapores ou poeira, dependendo do estado físico do meu produto. Para avaliar que categoria que vai enquadrar o meu produto, eu pego a DL ou a CL desse produto e coloco aqui entre essas faixas de categoria. Então, por exemplo, se eu tenho uma substância X que tem uma DL50 oral de 72,8 e uma DL50 dérmica de 3.200, eu vou pegar esses valores e vou colocar nessa tabela. Então, ela vai ter uma DL oral de 72, que vai se encaixar nessa faixa, ou seja, vai ser categoria 3. E a dérmica vai ser 3.200, entre 2.000 e 5.000, vai ser categoria 5. Então, essa substância X, ela vai ser classificada como tóxica aguda oral categoria 3 e tóxica aguda dérmica categoria 5. Para classificar para mistura, é um pouquinho mais complicado. Então, a gente usa uma fórmula. Essa fórmula é 100 sobre ETAM. O que é ETAM? É a estimativa de toxicidade aguda da mistura. Ou seja, a gente vai pegar os valores aqui, ó. CI é a concentração do ingrediente e ETAI é a estimativa de toxicidade aguda do ingrediente, ou seja, a DL dele. Então, a gente vai pegar a concentração de cada um dos ingredientes na minha mistura e dividir pelo valor da DL deles. Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Eu tenho uma substância A que está a 10% na minha mistura e a substância B a 15%. Cada uma delas, ó, a A tem uma DL oral de 1.500 e uma DL dérmica de 260. A B tem uma DL oral 371, dérmica 1.700 e inalatória 2,2. Eu vou aplicar essa fórmula para oral. Então, eu vou descobrir a ETAM, estimativa de toxicidade aguda da minha mistura. Eu vou dividir 100 sobre ETAM igual a concentração da minha substância A
sobre o valor de DL dela. Então, 10%, que é a concentração da substância A, dividido por 1.500, que é a DL50 oral da substância A, mais 15% da substância B, dividido por 371, que é a DL dela. Eu vou fazer todo esse cálculo e vou encontrar um valor de 2.121,8 mg por quilo. Essa é a estimativa de toxicidade aguda da minha mistura. Só para toxicidade aguda oral. Para dérmica, eu vou fazer o mesmo cálculo usando o valor de DL50 dérmica dos dois ingredientes. Aqui eu coloquei, eu até esqueci de comentar antes, eu coloquei que o restante é água, então eu tenho 10% de uma substância, 15% de outra e o restante é água. A água, por ser uma substância conhecidamente não tóxica, a gente não usa para calcular aqui a ETAM, tá? Então, na dérmica é a mesma coisa, eu fiz o mesmo cálculo, colocando 10% de um ingrediente, a substância A, 15% de outro e as DLs delas, deu esse valor. E a inalatória, só a substância B que tem uma CL inalatória, a A não tem. Então, o que a gente faz? A gente calcula 15%, que é a substância B, e 2,2 tá errado aqui, 2,2 que é a CL inalatória dela. Isso vai dar um total de 14,68 mg por litro. Agora, esses valores que eu encontrei para a mistura, eu vou aplicar naquela mesma tabela, que é aquela tabela da norma. Então, eu tenho uma ETAM oral com esse valor aqui, aplicando na tabela, tá entre 2.000 e 5.000, então toxicidade aguda oral categoria 5. A ETAM dérmica também está entre 2.000 e 5.000, categoria 5. E a inalatória, 14,68, vai me dar uma toxicidade aguda inalatória, categoria 4. Então, essa vai ser a classificação da minha mistura. Com base nisso, a gente vai elaborar o rótulo também de uma substância. O que tem que constar no rótulo? Pictograma, palavra de advertência, frase de perigo, frase de precaução. Além disso, a gente tem que ter a identificação do produto e o telefone de emergência do fornecedor, a composição química desse meu produto, ou seja, quais são os ingredientes que contribuem para aquele perigo, os pictogramas, palavras de advertência, frase de perigo. Então, para saber quais são os pictogramas da minha mistura, né, do meu produto, eu tenho na parte 3 da norma essas tabelas. Então, vamos lembrar lá. O meu produto foi classificado como tóxico agudo oral, categoria 5. Aqui está a categoria. Seguindo essa coluna, ó, pictograma. Não é exigido pictograma. Frase, palavra de advertência, atenção. Frase H, pode ser nocivo se ingerido. E frase de precaução, essa P312. No final dessa parte 3 da norma, tem todas essas frases descritas. Então, aqui eles colocam só o código para facilitar a tabela. E aí a gente consulta o final da norma para ver qual que é essa frase. Toxicidade aguda dérmica, mesma coisa, ó, categoria 5. Pictograma não exigido, palavra de advertência igual. A frase H, frase de perigo, pode ser nocivo em contato com a pele. E a P312 também. Já a toxicidade aguda inalatória, ele deu categoria 4, lembra? Então lá eu já vou ter que colocar um pictograma. Pictograma do exclamação. E a palavra de advertência também é atenção. A frase de perigo é nocivo se inalado. E as frases de precaução, ó, tem 4 frases. Então, como que vai ficar um rótulo de uma mistura classificada para essas 3 classes? Então, o pictograma vai ser só esse da exclamação, porque é só o perigo de toxicidade por inalação que me gerou esse pictograma. As frases de perigo tem que constar as 3, da toxicidade aguda oral, da dérmica e da inalatória. E as frases P, aquelas frases que aquela tabela me indicou, estão aqui. Eu consultei o final da norma e ela me deu essas frases.
o nome do meu produto, os ingredientes que contribuem para esse perigo, que são, né, substância A e substância B. Eu não tenho que especificar a concentração deles aqui no rótulo, na FISP eu tenho. E aqui tem outras informações, peso, vencimento, lote. Aqui eu tenho uma frase obrigatória para colocar no rótulo, que fala que a FISP desse produto pode ser encontrado por meio do telefone de emergência. Aqui eu tenho as informações sobre o fornecedor, o logo e endereço e nome da empresa. Então, minha parte foi... Bom, pessoal, esse foi o nosso webinar, então, sobre o GHS. Foram um pouco mais de minutos que a gente esperava, 7 minutos a mais, então a gente abre agora para uma sessão de perguntas, onde vocês podem, então, escrever para a gente o que vocês quiserem, a gente vai discutindo com vocês aqui e apresentando os temas. Lembrando, o que é a Lisan System, que a gente não falou muito no começo. A Lisan é uma empresa belga-brasileira, eu sou o diretor executivo da empresa aqui no Brasil. É uma empresa que tem um software, uma empresa de TI, e a gente tem um software que automatiza a elaboração desses documentos conforme a região do mundo. Então atende Brasil, atende Europa. Bom, pessoal, pode escrever as perguntas que eu estou falando só para esperar as perguntas, tá? E a gente tem esse sistema que ele vai atender às normas específicas, além de já vir com uma base de dados aí de 4.500 ingredientes, sem custo nenhum, com a classificação da Europa, que é válida pela NR26, e depois também tem uma base de dados de 20.000 ingredientes que podem ser aplicados. Os trabalhadores rurais estão considerados no GHS? Com certeza. Todo trabalhador rural, por exemplo, que vai fazer uma aplicação de um agrotóxico ou alguma coisa assim, precisa ter acesso à informação no pictograma, ter dados sobre o produto para poder, por exemplo, ter esse entendimento adequado. Se o trabalhador for fazer uma mistura dentro do ambiente de trabalho dele, por exemplo, ele precisaria fazer uma reclassificação no GHS para poder criar essa mistura dele, que poderia ser um perigo mais brando do que os dois ingredientes iniciais. Por que os rótulos e bulas de agrotóxicos não são considerados o GHS? Bom, na questão do meio ambiente, da área rural, por exemplo, você vai ter o quê? O mapa, que vai ter uma regulamentação, que vai estabelecer a questão da bula, tudo isso, mas o GHS ele é aplicado aonde? Na rotulagem de produtos e na FISPIC dos produtos. A rotulagem de agrotóxicos ela tem uma norma específica que tem que ser aplicada. Agora, a FISPIC ela é uma exigência do trabalhador. Então, pela NR26, a FISPIC ela é aplicada em todos os casos, sim. Então, por isso que você precisa, além da bula, do rótulo, ter esse documento. Então, eu conheço muitas empresas que desenvolvem defensivos que aplicam hoje, que atendem também ao GHS nesse quesito. Bom, em relação às fiscalizações do GHS nas empresas, quem que faz isso? Ministério do Trabalho e Emprego. É eles que fazem essa fiscalização no Brasil todo. Em São Paulo, eles criaram aí um mecanismo com a Polícia Civil, que quando vai fazer aquela vistoria para verificar os produtos controlados, também estão olhando agora para a GHS. Então, conheço aí já algumas indústrias, várias indústrias aqui de São Paulo, que sofreram aí atuações da polícia, que foi olhar uma coisa e também olhou o GHS. Então, hoje, nós temos essas duas informações que acontecendo hoje no Brasil. Em relação a agroquímicos. Bom, em relação a agroquímicos, como eu comentei, a FISPIC ela é uma exigência do trabalhador ter acesso a ela. O rótulo vai ter informações específicas. O mapa vai trazer demandas, assim como a Anvisa, no caso de medicamentos, traz demandas específicas que devem ser aplicadas no rótulo, que devem ser aplicadas
nas informações para os consumidores. Mas para o trabalhador, pela NR26, obrigatoriamente você precisa ter a FISPIC do produto e adotar o GHS dentro da empresa. Se você faz uma mistura, se você é um aplicador, você precisa ter acesso ao documento da FISPIC atendendo ao GHS. Camila ali perguntou se tem uma lei que obrigue as FISPICs virem em português. Não tem uma lei. Muitas empresas mandam as FISPICs em inglês, mas é obrigatório aqui no Brasil elas estarem em português. Então a empresa que recebe, ela tem que fazer a tradução e deixar esse documento em português. Tem ali também o Caio perguntou se a única norma usada para informar perigo no transporte é a Resolução 420. A Resolução 420 para informar transporte terrestre, ela classifica transporte terrestre aqui no Brasil. Mas tem o IMDG, que é transporte marítimo, e a IATA, que também tem que constar as duas classificações na FISPIC. As empresas que manuseiam produtos químicos têm obrigatoriedade de treinar todos os seus funcionários, sim, para eles saberem interpretar os pictogramas do GHS, saber interpretar uma FISPIC, saber como usar. E esse treinamento, qual seria a base da empresa para isso? Esse treinamento ele pode ser feito com uma parte da empresa, a Lisan propriamente ela fornece esse tipo de treinamento, e aí vocês podem passar isso para os trabalhadores da empresa de vocês. O nosso treinamento tem uma duração de 16 horas, e aí a gente fala bastante sobre FISPIC, sobre pictograma, sobre rotulagem, e aí depois essa equipe que foi treinada na empresa, ela pode passar para o restante dos trabalhadores na empresa de vocês. Essa questão aqui do laboratório, isso é muito importante, porque hoje você precisa ter a classificação do GHS em todos os frascos do laboratório. Isso a rotulagem ela é obrigatória dentro do laboratório. Você pode até fazer assim uma ficha colocando quais são os perigos do GHS que estão dentro do laboratório, colocar isso, por exemplo, na porta antes da pessoa entrar, ela ter acesso a esses dados. Depois lá dentro, todos os produtos, as soluções, elas precisam ter essa rotulagem feita. Como que funciona isso? Sempre que você tiver acesso ao produto, à mistura, ela precisa ser reclassificada. Se você tiver, por exemplo, uma atividade que seja, por exemplo, um processo industrial, que você aplica A e B em pontos diferentes, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma mistura dentro do equipamento e ninguém vai ter acesso a ele, ou que seja também um produto de reação. Isso não é aplicado. Só vai ser aplicado quando for criado, por exemplo, você guardar essa solução em algum outro tipo de recipiente. Daí esse recipiente precisa sim ser classificado e rotulado. Você nunca pode ter um frasco sem nenhum tipo de informação. Então esse é um ponto muito importante. E hoje, na comissão da norma, se discute muito o tamanho das embalagens em função de volume, porque você pode ter aí algumas situações que é muito difícil você conseguir rotular. Então, algumas pessoas elas falam assim, se você tiver por mais de 24 horas um recipiente com alguma mistura, você precisa deixar ela rotulada. Isso é uma maneira de enxergar essa demanda. A outra é que sempre que você tiver acesso a um possível acidente com essa mistura, você precisa também rotular. Então, por isso que é muito importante você fazer isso. O Francisco ali perguntou, quando não tem dados disponíveis para o número K de uma mistura, posso informar que o material não é classificado como perigoso? Nem sempre não possuir informações vai significar que a substância não é perigosa. Porque pode ser que seja uma substância nova, que acabou de ser registrada no CAS. Então ela não vai ter estudo, ela não vai ter dado. Isso não significa que ela não é perigosa. Então tem que ser feito um levantamento bem grande dos dados, se não encontrou nos bancos de dados que está acostumado a usar, às vezes tem relatório, às vezes é preciso até fazer teste nos laboratórios para certificar de que essa substância realmente não é perigosa. Mas
não encontrar dados não significa que ela não é perigosa, tá? Em relação à pergunta referente a agroquímicos, então, existe hoje no Brasil uma outra classificação de perigo de produtos aplicado, por exemplo, pelo IBAMA. Ali você avalia, por exemplo, dados em minhoca, você avalia dados em abelhas, que não são aplicados no GHS. Uma coisa é você classificar o produto e atender a essas esferas federais e registrar o produto. A outra coisa é você colocar no mercado esse produto, disponibilizar ele e o trabalhador ter acesso à utilização dele. Então, quando o trabalhador vai utilizar esse produto, ele precisa ter acesso à FISPIC dele. Então, uma coisa não exclui a outra. E não tem nenhuma relação hoje o critério de classificação do IBAMA com o critério de classificação do GHS. Então, isso é uma discussão também grande que vem sendo feita em relação a como que isso pode ser harmonizado, mas são fins diferentes. Por quê? Na aplicação agrícola, você está interessado em proteger as minhocas, você quer proteger as abelhas para você não causar um outro tipo de colapso ecológico. Então, as coisas não se excluem, mas o trabalhador que vai, por exemplo, preparar o defensivo, que vai trabalhar a aplicação dele, ele tem que ter acesso aos dados do GHS, que é muito mais focado no acesso, no direito ao acesso à informação do trabalhador e em algum acidente que possa ocorrer, por exemplo, que vai acabar indo para o corpo hídrico, por exemplo. Então, em função disso que se aplicam passos diferentes. Em relação às penalidades, o que acontece? Bom, primeiro a empresa pode sofrer uma advertência, depois ela pode ter uma multa, ela pode também ser totalmente fechada em função de não atender hoje ao GHS. Então você pode ser bem penalizado hoje porque é uma lei, é uma norma, e daí o que acontece muito, que a gente tem visto a polícia hoje em São Paulo está fiscalizando o GHS. Então isso é um ponto muito importante porque não fica mais só na mão do Ministério do Trabalho e Emprego, que iria fiscalizar apenas quando tivesse um acidente. E daí um acidente sem GHS, daí é uma complicação muito grande. Agora, quando a polícia vai olhar para os controlados, está olhando o GHS e isso já gera advertências, já convoca os dirigentes da empresa para depor e se instaura um processo tanto criminal quanto civil para uma defesa. Então, é muito importante hoje estar atento a essa questão. Em relação às formulações, sim, precisa colocar em todos os frascos o que for gerado das formulações novas. Isso é importante porque acaba sendo um ponto complexo, né? Porque você está formulando, criando pequenos frascos e te gera uma demanda muito grande de atendimento da norma, rotulagem, tudo isso. Bom, os estudos de ecotox são apenas para a água. O GHS ele vai focar apenas os perigos para o ambiente aquático. Por que isso? Quando tiver um acidente, é o ponto que poderá causar um dano significativo grande para o ambiente. E não é esperado, por exemplo, que assim, por exemplo, no caso do IBAMA, quando você vai avaliar em relação à atmosfera, que você vai ter outros endpoints sendo avaliados. Por quê? Porque é um lugar de uso constante do produto. Então é outro foco. Agora o GHS não, é o acidente. Teve um acidente, onde que pode ir parar essa água? Esse produto vai no solo. O solo é um impacto pontual. Você vai remediar, já virou uma área contaminada. Agora ele pode ir para o corpo hídrico. O corpo hídrico ele vai ter peixes, que pode ter uma mortandade, assim como algas, Daphne, que são os endpoints avaliados. Tudo isso, então, acaba sendo aplicado. Em relação à pergunta da Andresa, em relação a esse processo siderúrgico,
que você aplica um produto, ele se transforma em outro, e daí como que você vai trabalhar com esse coproduto? Bom, na aplicação ele não importa. O que ele vai importar? Depois, no final do processo, se ele virou um subproduto, daí você precisaria classificar e atender o GHS. No processo produtivo em si, na linha de produção, você só vai ter o dado da entrada que ele vai te atender. Se ele virar um resíduo no final, você vai precisar aplicar uma outra norma da FDSR, que é a Ficha de Dados de Segurança de Resíduos Químicos. E daí, para isso, você vai ter também, você pode adotar ou não a classificação do GHS, ela é opcional. Mas aí você vai ter para esse resíduo uma outra norma obrigatória também no Brasil, para você dar acesso à informação aos trabalhadores sobre o perigo de manusear aquele resíduo. Então, se você tivesse, por exemplo, um produto A e um B que você misturou e você vai aplicar ele de alguma outra maneira, você precisaria ter desse subproduto, sim, esse documento. Em relação a Giane, sim, no Brasil a gente só utiliza a resolução 420 da ANTT. É a única utilizada para o transporte. Tá? Para a FDSR é uma outra norma que não é a 14725. É a 16725 para fazer a FDSR. Para classificação não é o GHS também, é a 10.004 para classificação. Em relação ao GHS, bom, existe uma discussão muito grande hoje dentro da Anvisa. Eles estão até fazendo aí algumas adaptações de novos pictogramas. Então hoje não existe uma harmonização muito grande entre GHS e Anvisa. Esse é um caminho ainda para ser traçado, o que então acaba gerando uma dupla aplicação de regras. Porque uma para você registrar o produto e a outra para você depois comunicar o perigo para o trabalhador. Mas você também tem que atender a Anvisa. Você pode inserir, inclusive, dados da própria classificação da Anvisa dentro do seu documento da FISP, por exemplo. Você pode adicionar esses dados, assim como você poderia adicionar dados de minhoca e de abelhas na sua FISP como outros perigos. Sim. O título deve ser exatamente igual. O título das seções tem que ser exatamente igual na norma, mas os subtítulos podem variar, tanto no nome quanto na quantidade deles, e só os títulos das seções que são obrigatórios exatamente igual à norma. Ou seja, na norma ele vai estabelecer o que é obrigatório, ser idêntico, e o que é opcional. Então a gente consegue olhar por ali e checar esse passo a passo. Em relação à responsabilidade, é sempre assim. A gente tem que entender que a responsabilidade ela é compartilhada. Tanto do fornecedor quanto do aplicador, ele é responsável pela informação de segurança que ele está recebendo. Se tiver um acidente, todo mundo responde de forma solidária em relação ao que aconteceu. E se tiver uma inconsistência, pode pesar muito mais para o fornecedor do que para o aplicador. Mas tudo é questão de caso a caso e não dá para a gente extrapolar isso de uma maneira ampla. Mas é importante que a gente tenha esses dados, sim, sobre os produtos. Bom, FISP para não perigoso? Sim, tem que ser igual a 14725 também. Ela só vai estar lá escrito não classificado como perigoso na seção 2, mas o restante das seções tem que constar as informações. É tão importante o não classificado como o classificado. E daí existe uma necessidade muito grande de quem desenvolve esses documentos de entender a acurácia dos dados, as faltas de informações que existem, porque, como comentei com vocês muito rápido, nós temos aí uma falta muito grande de dados disponíveis. Hoje, na Lisan, quem utiliza os serviços da Lisan pode contar aí com a nossa base de dados de 20 mil ingredientes, que está em constante aprimoramento. E isso é algo muito bom para facilitar a elaboração desses documentos de maneira ágil e a gente conseguir deixar tudo isso disponível. Bom, em relação aos slides disponibilizados,
os nossos webinars, eles são gravados e a gente vai disponibilizar para vocês dentro da ODS 2030 esse vídeo. Né? Vocês podem acessar e aí até vai estar com áudio melhor. Eu falei muito rápido por causa do tempo, então aqui vocês conseguem gravar né, vai ter um áudio mais interessante e daí vai ficar disponível para vocês. Lembrando que o próximo curso que a gente vai oferecer é em agosto e é um curso que vai ser também feito pela ODS 2030, uma parceria que nós temos por participar desse programa. E daí todos ficam também convidados a gente conversar bastante, tirar as dúvidas todas. E se alguém quiser depois conhecer também o nosso software, o Access, é só mandar um e-mail, pode ser para mim, para a ODS, para onde vocês quiserem, para a Tatiana, e a gente faz uma demonstração online mostrando o passo a passo. É uma ferramenta que com certeza tem o melhor custo-benefício do mercado, e a gente está crescendo no Brasil bastante no último ano, que nós somos uma empresa recente no Brasil, apesar de eu já ter uma experiência pregressa aqui no país desde 99. Bom, em relação à pergunta do ponto de fulgor, bom, é impossível a gente extrapolar os perigos físico-químicos dos ingredientes para mistura. O que a gente faz é o seguinte: quando a gente tem um dado físico-químico, quando todos os ingredientes não são classificados, por exemplo, como inflamáveis, a gente pode afirmar que a mistura é não inflamável. Se você tiver um ingrediente inflamável, você pode ter também esse dado inflamável, o que faria com que nós precisaremos de dados de ponto de fulgor e ponto de ebulição para checar se ele se classifica ou não. Em algumas vezes, o que a gente faz? Se a empresa não quer fornecer esses dados, a gente pode aplicar de maneira mais restritiva o ingrediente que for mais restritivo. Mas, caso contrário, tem que fazer sim o teste de ponto de ebulição e ponto de fulgor. E Rosemary, sim, esse modelo de FISP tem que ser aplicado para todo produto químico. Todo produto químico, seja perigoso ou não. As 16 seções, tudo é igual para todos os produtos. Bom. Vou colocar aqui meu e-mail para... São anteprojetos de lei do Ministério do Meio Ambiente. Bom, em relação a esse projeto do MMA, ele tem como objetivo, sim, ser um REACH Brasil. Então ele vai startar com um inventário para saber quais são as substâncias mais importantes, e daí vai se encaminhar, imagino eu, que o mesmo caminho do REACH, em breve criando também cenários de exposição para o país, que é algo além que já acontece na Europa hoje, que você consegue aplicar, você pode criar cenários por produto, então é esse mesmo foco. Eu coloquei aí o meu e-mail também, quem quiser agendar uma demonstração, quem quiser ligar ou combinar um call aí para a gente poder tirar dúvidas e discutir aí possíveis parcerias, a gente fica à disposição para isso também. E ficamos felizes aí de um número bem grande aí de participantes hoje nesse tema. Vamos ver se a gente realiza mais vezes esse fórum. Em relação a pontos preocupantes, a gente ainda está fazendo uma análise do que foi apresentado na CONASC e vamos enviar para eles aí alguns pontos, mas por enquanto nada de preocupante. Acho que enquanto empresa de consultoria, para a gente que já atende a Europa no REACH e tudo mais, é um ponto a mais para a gente adicionar para atendimento aí do Brasil em breve. Então, quem estiver conosco vai poder também ter esse nossa ferramenta com o atendimento do REACH. Eu acho que é algo muito saudável e muito importante essa questão aí
de um possível REACH Brasil, uma possível harmonização de classificação para o Brasil, porque a gente vai conseguir, de fato, harmonizar e ter esses dados aí bem consistentes, para poder não precisar mais buscar em outros países a classificação e passar a ter uma norma, uma regra nacional harmonizada. Bom, obrigado a todos. Obrigada. Estamos à disposição.